Boa noite. Mais uma vez nos encontramos aqui para darmos seguimentos às informações, às reflexões a respeito do Evangelho de Deus. Nós vamos iniciar fazendo uma leitura e logo em seguida a gente vai tratar do tema da noite de hoje. Vamos fazer uma leitura inicial para realizarmos a prece. Do livro Vida Feliz, da Joana, nós vamos ler o tema 9.3, que diz o seguinte: cuida-te para que o pessimismo e a revolta não agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando teus nervos. Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Quando começa uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdestes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança, com o calor do otimismo, e o êxito te será inevitável. Divino Mestre, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em teu nome e em nome de Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que possamos compreender para vivenciarmos os teus ensinos. Ajuda-nos, Senhor, a termos boa vontade, determinação e eliminarmos, Senhor, os parasitas interiores da preguiça, da indiferença e todos aqueles que venham nos travar o nosso progresso espiritual. Inspira-nos e que possamos levar a essência do seu Evangelho em verdade e vida. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar sobre o livro Fonte Viva, do item 169, em que trata Busquemos a Eternidade. E nesse capítulo, o Emmanuel vai fazer um comentário sobre um registro de Paulo, que está lá, Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 16, em que diz o seguinte: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo. E o Emmanuel deu o título a este comentário: Busquemos a Eternidade. O que é a eternidade? A eternidade é idade, estado, eterno, da essência mais pura, ou seja, dos elementos de imaterialidade. Porque, como já aprendemos na doutrina espírita, existem 3 dimensões, como está lá no Livro dos Espíritos. É a dimensão material, a dimensão incorpórea, que é semimaterial ou quintessenciada, que quando encarnados não a percebemos. E a última, que é a dimensão da imaterialidade, onde estão os espíritos superiores e da escala divina. E aí o Emmanuel, comentando essa questão da corrupção do homem exterior, mas da imortalidade e transformação do ser interior, que é a nossa alma imortal, Emmanuel diz: não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. E
a gente sabe que lá no Livro dos Espíritos, eterno é essa região de imaterialidade e só o Criador, né, que não tem começo, que não tem fim, tem o pleno domínio desta eternidade. E ele diz: moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. Essa afirmativa é profunda, porque todas as nossas doenças que se instalam no nosso perispírito, que é a região onde arquivamos no nosso inconsciente as fitas das diversas existências com as suas experiências positivas e negativas, vão fazer o registro dessas dores, desses remorsos, dessas questões que nós temos ainda para resolver nas existências futuras. O grande cuidado é esse, que nós possamos filtrar e liberar essa questão das impurezas, essas impurezas do nosso coração. O principal é o seguinte: o ponto mais importante é mantermos o vaso do nosso coração, esse recipiente, plenamente limpo, para que as nossas ideias, como se fossem leites, possam se derramar neste recipiente e que possamos dar um sentido útil e positivo para nós e para os outros que convivem conosco. O Emmanuel também coloca: a velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. O que é a luz da imortalidade? É o Evangelho de Deus. São as suas leis eternas. É o Verbo divino. Então, as coisas exteriores que estão sobre o comando e o império do tempo não atingem as dimensões de perfeição, de moralidade, porque são puras e são perfeitas. Ele também diz: juventude não é um estado da carne. Por quê? Tudo que se encontra sobre a lei do tempo sofre transformação, mudança. Tem início, meio e fim. Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. A embalagem, muitas vezes, nos engana. O que importa é a nossa essência, aquela que é incorruptível, obra do Criador, que se encontra na nossa alma imortal e que tem como chip diretriz a nossa consciência, que precisa do nosso esforço, do nosso trabalho, para que possamos desenvolvê-la a fim de que possa ter brilho e grande transparência. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. Essa alma imortal está sempre se renovando, independente das mudanças do mundo externo. E como é que ocorre essa mudança? A partir de quando a luta enriquece essa alma de experiência. A dor vai aprimorar-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Essas três ferramentas, a experiência, a dor e o sacrifício, são os elementos que a gente precisa focar para poder melhorar o nosso interior. E continua Emmanuel, quando ele diz: o espírito encarnado
sofre constantes transformações por fora, a fim de aperfeiçoar-se e engrandecer-se por dentro. Na verdade, nós nos assemelhamos muito à questão da lagarta e da borboleta, que, num determinado momento, precisa estar envolvida no seu casulo para poder realizar o processo de autotransformação. Continue, mano. Recorda que o estágio na Terra é um estágio, é simples jornada espiritual. Ou seja, as reencarnações são consideradas existências. A vida é uma só. Ou seja, a individualidade, o espírito imortal, não morre nunca. Mas ele precisa de muitas existências para se aperfeiçoar. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. O corpo, na comparação, na metáfora que o Emmanuel coloca, é como se fossem essas sandálias, que ao longo das nossas trajetórias vão sendo utilizadas e sendo desgastadas para melhorar a nossa essência divina, que é o nosso espírito imortal. E aí ele continua. Abra, descerra, pois, o receptor do teu coração. Abra o seu coração. A onda sublime das mais nobres ideias e dos belos pensamentos. E aprendamos a viver longe, mas muito longe, do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da velhice, da senectude, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cântico de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Ou seja, se nós conseguirmos fazer aquilo que o Cristo nos ensinou, brilhe a vossa luz, promovermos em nós a autotransformação, nós vamos conseguir afastar todas as amarguras, todas as sombras, todas as doenças, porque o nosso coração estará limpo, podendo e merecendo receber o leite espiritual do conhecimento, da sabedoria, a fim de que nós possamos nos elevarmos e vencermos essas dimensões, a dimensão material, a dimensão incorpórea, e entrarmos numa dimensão de imaterialidade, Claro que isso é um trajeto de séculos, mas para que a gente possa conseguir isso, nós precisamos entender que, para que a gente possa estar com o Cristo, nós precisamos ter consciência do que a gente quer e como nós vamos alcançar isso. Por quê? O que é o Cristo? O Cristo é a mensagem divina, é o verbo divino, é a palavra de vida eterna. Jesus é o mensageiro, como Moisés foi o mensageiro. O Evangelho é o Evangelho de Deus, ou seja, a constituição do universo, e que todos nós já trazemos impressas na nossa consciência por meio desse chip
imaterial que o Criador nos concedeu quando nos criou, quando nos deu a vida, que é única, mas nos permitiu o direito de várias existências para que pudéssemos aperfeiçoar as nossas vidas. Quando a gente entende esse processo, nós vamos perceber o seguinte, que o foco maior é a gente se autotrabalhar e autoaperfeiçoar-se. Ninguém pode oferecer alguma coisa a outrem, nem a si próprio, se realmente não semeou dentro de si, na parte do seu coração, nem na parte da sua razão, as sementes verdadeiras necessárias à autoiluminação. E aí a gente vai entender, muitas vezes, certas parábolas e certas colocações do Cristo. Por exemplo, para a gente chegar nesse estado de materialidade, nós precisamos estar bem atentos a determinadas metodologias e recursos. Por exemplo, quando Jesus nos ensinou que do que a boca fala é que está cheio o coração. E é interessante a gente refletir sobre isso. Por exemplo, quando a gente fala de alguém ou de outro, nós estamos falando de nós mesmos. Quando a gente fala para alguém ou para outros, nós estamos falando para nós. É o que acontece agora. Eu não estou falando para vocês. Eu não estou falando de vocês. Quando eu falo, eu me revelo. Eu dou o testemunho daquilo que está dentro de mim. Quem eu sou? E aí a gente precisa compreender o seguinte: falar de Jesus é fácil, porque Jesus é uma personalidade. Mas nós precisamos viver em Cristo. São coisas diferentes. Deus não trabalha com personalidades. Deus trabalha com a lei. E a lei é o Cristo, é o verbo divino. Cristo significa a palavra eterna, a palavra de Deus. E aí a gente vai entender que quando ele diz assim, do que a boca fala é que está cheio o coração. Como o outro, na verdade, o outro sempre seremos nós mesmos. Isso já estava lá em Moisés, quando ele dizia lá no capítulo 20 que Deus é um pai zeloso, que pune, que educa a primeira geração, na terceira ou na quarta, quando essa geração comete alguma iniquidade. E aí a gente vai entender, a primeira geração somos nós, a segunda dos nossos filhos, mas ele nem mencionou no capítulo, a terceira dos nossos netos, e a quarta dos nossos bisnetos. E aí a gente para e pensa. Os espíritos da primeira geração poderão reencarnar na terceira como netos ou na quarta como bisnetos. E vão colher, assumir as escolhas e responsabilidades que fizeram na primeira geração. Isso é justo. E aí a gente entende que nós não falamos para os outros, nós não escolhemos para os outros, nós praticamos a caridade para os outros. Não, porque os outros somos nós mesmos. O próximo que convive com nós é apenas um recurso que Deus colocou ao nosso lado
como um espelho, para permitir que nós pudéssemos enxergá-lo e identificar os elementos que precisam ser trabalhados dentro de nós. Por quê? Se estiver doendo dentro de mim e não estiver doendo no outro, o problema não é do outro. O problema é meu. E eu que tenho que resolver. E ninguém pode fazer esse dever de casa para mim. Por isso que o Cristo é um mestre. O mestre orienta, esclarece, incentiva, apoia o aprendiz interessado. Mas ele não faz o dever de casa daquele aprendiz. Com isso, gente, nós agradecemos a oportunidade de podermos refletirmos um pouco sobre a questão que o Emmanuel trouxe. Busquemos a eternidade. Ou seja, esse filtro, essa transformação, essa essencialidade com perseverança, determinação, com boa vontade, sem nos preocuparmos com a evolução ou as atividades dos nossos irmãos. Nós vamos conviver com eles, com fraternidade, com respeito, com tolerância, mas não vamos nunca invejá-lo, porque nós só podemos dar conta da nossa própria administração no nosso terreno emocional, interior, e no nosso terreno racional. Muito obrigado, que assim seja, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre, mais uma vez, queremos agradecer de coração a inspiração, o apoio, a assistência dos seus mensageiros neste trabalho. Abra os nossos olhos, permita que os nossos corações possam receber nas terras interiores as sementes essenciais do teu reino. Que possamos estar focados nos nossos comprometimentos com a lei, na fidelidade, na caridade e na amorosidade. Que possamos, Senhor, nos auto-melhorarmos e que os seus mensageiros não se cansem nunca de nos incentivar, de nos apoiar e não deixar, Senhor, que nós nos desviemos deste caminho reto. Abençoa a nossa casa, abençoa os lares de todos que aqui se encontram e que nós possamos, Senhor, ter sempre a presença amiga dos seus assistentes, dos nossos protetores, mas, sobretudo, do Verbo Divino do Evangelho de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado e uma boa noite.